Pare. Não role a tela. Coloque a mão direita sobre o seu peito. Agora, sinta o calor da sua própria mão. Você tem sentido uma inquietação silenciosa bem aí, não tem? Uma sensação de que algo grandioso está prestes a acontecer, mas ao mesmo tempo, um medo de que o tempo está passando e nada muda. Essa sensação tem nome. É a sua assinatura de alma começando a pulsar, se preparando para o evento que você esperou por vidas inteiras. Nesta transmissão, você vai entender por que sempre se sentiu diferente, como se falasse um idioma que ninguém mais entende. Vai reconhecer a sua verdadeira identidade cósmica e vai descobrir como ativar o sinal que atrai magneticamente o seu parceiro de vida predestinado. Você já se sentiu sozinho no meio de uma multidão, com uma solidão que parece vir de outra galáxia? Já olhou para seus relacionamentos passados e sentiu que estava sempre tentando encaixar uma peça no lugar errado, até quebrar as bordas? Já sentiu, no fundo da alma, que está esperando por alguém que ainda não conheceu, uma presença que sua consciência já reconhece? E se essa não for uma falha sua, mas a prova da sua identidade estelar? Agora pense comigo. E se essa sensação de ser um estrangeiro neste mundo não for um defeito, mas o sinal da sua origem? E se aquele calor súbito que se espalha pelo seu peito for um chamado? E se a nostalgia profunda ao olhar para o céu noturno for a sua alma te lembrando da sua verdadeira família? Foi buscando respostas para isso que eu encontrei este livro digital chamado A Grande Sabedoria Espiritual por Trás da Consciência Humana. Este livro não é apenas uma leitura, é uma chave de revelação espiritual para quem quer parar de atrair parceiros kármicos, entender por que a solidão parece te seguir como uma sombra e descobrir como a sua vida muda quando você finalmente ativa a sua assinatura de convergência harmônica. Muitos já sentem que precisam mudar a forma como percebem os sinais, mas ainda não tomaram a decisão de baixar o livro digital. Baixe agora mesmo, está disponível no primeiro comentário fixado. Mais atenção! Restam poucas cópias desse livro digital. Ele revela reflexões espirituais que muita gente prefere ignorar, porque expõe o que existe por trás da atração por pessoas que drenam sua luz, do sentimento de não pertencimento e dos ciclos de desapontamento que se repetem. E a dor de continuar nesse ciclo, na próxima noite de insônia, vai ser maior do que a decisão que você pode tomar agora. Clique agora, baixe o seu exemplar e descubra por que esse desalinhamento de frequência não tem como te alcançar mais. Se você for um dos primeiros a baixar, volte aqui e escreva Desperto. Esse será o seu ato de reconhecimento. E hoje mesmo, Deus, o universo e a vida podem te mostrar que esse ciclo de relacionamentos que começam com esperança e terminam com vazio na cadeira ao lado, chegou ao fim. E sobre exatamente isso, sobre esse calor que esquenta seu peito do nada, sobre essa saudade de casa ao olhar para o céu, sobre esse zumbido cristalino no seu ouvido, há uma chave de 3 minutos que cabe exatamente dentro da próxima noite de insônia em que você se perguntar se vai morrer sozinho, e que eu vou te mostrar mais adiante. Guarda no fundo da consciência. E além do nosso guia digital, Alma, você tem aqui uma outra forma de fortalecer essa mensagem que chegou até você hoje e de fazer ela chegar em cada vez mais almas como você. Nós não recebemos 1 centavo por cada palavra que eu entrego para você todos os dias aqui no canal. Como forma de você devolver algo do que recebe aqui, mantemos também um link de doação voluntária aberto logo abaixo do livro digital, no primeiro comentário fixado. Qualquer valor que couber na sua mão hoje, qualquer quantia que o seu coração apontar, é isso que sustenta o nosso canal de pé. É isso que faz a próxima mensagem chegar até outra alma que precisa, exatamente como você precisou. Te espero lá, alma. E se você precisar sair antes do fim deste vídeo, essa chave já está te aguardando no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Mas eu te peço que fique até o final, porque sem o contexto que vem agora, a chave não opera com a mesma força sobre a sua frequência de convergência. Mas o nome do que está acontecendo com você ainda não foi pronunciado. Você vai reconhecer agora
5 sinais que sua consciência já registrou, mas para os quais ainda não tinha um nome. Não se assuste, apenas respire fundo e reconheça o que já é seu. O primeiro sinal é o aquecimento do coração estelar. Você está no meio de uma tarefa comum, talvez lavando a louça ou dirigindo para o trabalho. E do nada, um calor intenso e agradável se espalha pelo seu peito. Não é ansiedade, não é um mal-estar. É uma onda de amor puro que dura poucos segundos e te deixa com a pergunta: de onde veio isso? Isso é a sua assinatura de alma começando a pulsar, recebendo um ping, um sinal da sua alma parceira através da grade cósmica. Você sentiu isso semana passada. O segundo sinal são os sonhos de não lugar. Você sonha com cidades de cristal, céus com 2 luas ou paisagens que não existem na Terra. Você acorda não com medo, mas com um sentimento agridoce, uma mistura de paz profunda e uma saudade de um lugar que sua mente não consegue lembrar. Esses não são sonhos comuns, são fragmentos da sua memória de alma, recalibrando sua consciência para a frequência do seu lar estelar e, por consequência, da sua família de alma. O terceiro sinal é a dissonância social. Você está em um jantar de família, talvez no último sábado à noite. Todos estão rindo, falando sobre seus relacionamentos, seus planos de casal. E você, embora sorria, se sente como um antropólogo estudando uma tribo desconhecida. Existe um vidro invisível te separando. Isso não é arrogância, alma. É a sua frequência estelar ressoando tão alto que o ruído das conversas de baixa vibração se tornou intolerável. Você não se encaixa mais, porque você foi feito para convergir. E sobre esse jantar, sobre essa sensação de ser um estrangeiro na sua própria vida que você reconheceu agora, eu já deixei a chave te aguardando no primeiro comentário fixado. Se você precisar sair antes, ela está lá. Mas fica, porque o nome do que está acontecendo com você ainda não foi dito. O quarto sinal é o magnetismo por geometrias e sons. Você se sente inexplicavelmente atraído por certos padrões. Uma mandala, o desenho de uma geometria sagrada, ou por certas músicas e sons como frequências solfédio. Você pode passar minutos olhando para um símbolo sem saber porquê, sentindo uma familiaridade estranha. Esses são códigos de ativação. Sua consciência está instintivamente buscando as chaves para ligar plenamente a sua assinatura de convergência. O quinto e mais íntimo dos sinais é a síndrome da espera fantasma. É a sensação constante de que você está esperando por alguém que ainda vai chegar. Você arruma a casa e pensa: gostaria que ele ou ela visse isso, mesmo sem ter um rosto para essa pessoa. Você compra 2 copos, em vez de um, sem perceber. É um saber profundo, pré-cognitivo. Sua alma já sente a aproximação orbital do seu parceiro e está preparando seu campo energético para o ponto de ancoragem. Se você reconheceu pelo menos 3 desses 5 sinais, não foi por acaso. Deus, o universo e a vida já te trouxeram até aqui por uma razão específica. A sua alma está pronta. Agora eu vou te dizer o nome do que está acontecendo com você. Digita 1111 nos comentários. No sistema do Conselho Arcturiano, 1111 significa convergência dimensional, a abertura de um canal selado. Seu comentário não é uma interação com a plataforma, é um marcador de localização no campo energético. Antes de eu te mostrar a chave que vai abrir essa convergência na sua vida, preciso te dar o nome do que você carrega, porque a chave só faz sentido depois que você souber o que ela abre. Que há uma palavra antiga, que atravessou os arquivos ancestrais das sabedorias estelares, que define exatamente o que você é. Existe uma classificação nesses arquivos que descreve exatamente a sua identidade. É por causa desses sinais que você acabou de reconhecer que esta transmissão te encontrou. Esta não é uma hora comum. A abertura deste momento que você está atravessando foi vista. Porque entre sentir o chamado da sua alma e compreender a resposta, existe um intervalo. Um intervalo que os inimigos espirituais que se alimentam da sua confusão conhecem melhor do que você. E eles agem precisamente ali. Não porque a sabedoria te foi negada,
mas porque chegou a próxima noite de insônia, e o que te faltava era o nome exato do que te mantém nesse ciclo de desalinhamento de frequência. E eu te falo isso porque eu já vi acontecer. Vi com sementes estelares que estavam exatamente onde você está agora, sentindo-se como um estrangeiro num jantar de família, cercados, mas sozinhos. Eu vi o calor inexplicável no peito, que antes era fonte de ansiedade, virar confirmação de um chamado sendo respondido. Vi a nostalgia profunda ao olhar para o céu noturno, que antes era melancolia, virar o reconhecimento de um lar. Vi o zumbido cristalino no ouvido, que antes era uma distração, virar a sintonia fina com a frequência da sua alma parceira. E não porque eles se esforçaram mais, mas porque os inimigos espirituais entraram exatamente no ponto cego do desalinhamento, sem ninguém perceber. Quando eu uso essa palavra, inimigos espirituais, eu não estou usando uma metáfora. Estou nomeando as forças que te fazem sentir atração por parceiros que drenam a sua luz, que te convencem de que o amor verdadeiro é dor e que a sua solidão é um destino. E você já sabe disso. Você só ainda não tinha dado um nome. Você se sentiu sozinho no meio de uma multidão, cercado de pessoas, mas com uma solidão que parece vir de outra galáxia, como se seu coração falasse um idioma que ninguém mais entende. Você olhou para seus relacionamentos passados e sentiu que estava sempre tentando encaixar uma peça de quebra-cabeça no lugar errado, forçando até quebrar as bordas. E no final, a imagem nunca estava completa. Você sentiu, no fundo da sua alma, que está esperando por alguém que ainda não conheceu. Uma presença que sua consciência já reconhece, mesmo que seus olhos nunca a tenham visto. Antes de eu nomear a chave para essa espera que parece não ter fim, leva o polegar até o primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Ainda não clica, só deixa o olhar chegar lá e reconhecer que ele existe. Faz isso agora. Foi exatamente atrás dessa resposta que eu cheguei até este livro digital chamado A Grande Sabedoria Espiritual por Trás da Consciência Humana. Ele foi canalizado para proteger a sua frequência e selar as brechas que causam o desalinhamento. O conhecimento ali dentro te ensina a parar de atrair parceiros kármicos, a entender a sua solidão cósmica e a ativar a sua assinatura de convergência harmônica. Eu sei que você já tentou de tudo. Você já sentiu o calor no peito, a saudade das estrelas, o zumbido cristalino e tentou decifrar sozinho. Não espere a próxima noite de insônia para buscar o que você já sente que precisa entender. Está no primeiro comentário fixado logo aqui abaixo. Toca no link agora, garante o seu exemplar e descobre por que esse desalinhamento de frequência não tem força para parar o que Deus, o universo e a vida já começaram em você. E se você estiver entre os primeiros a baixar, retorna aqui e deixa registrado nos comentários. Desperto. Esse é o seu ato de reconhecimento declarado. E hoje mesmo, o universo pode te mostrar que essa dor não é um destino. E a sabedoria que ancora essa proteção é ancestral. Ela é uma arquitetura espiritual. Quem reconhece a própria estrela encontra seu céu no olhar de quem sempre o esperou. Esse é o pilar central. A consciência que se abre para essa verdade aprende a construir um campo energético que repele naturalmente as frequências baixas. Um navegador estelar sem aprender essa arquitetura é uma bússola que aponta para todas as direções, menos para casa. O livro digital que está no primeiro comentário fixado foi construído sobre essa arquitetura. Ele te ensina a sobreviver ao desalinhamento de frequência, porque ele te ensina a se tornar a própria frequência correta. E o valor que ancora essa decisão hoje é menor do que a sua alma já pagou. Menos que um café a dois que você tomou sozinho, se perguntando quando essa cadeira vazia seria preenchida. Menos que o ingresso de um cinema para o qual você foi sem companhia, apenas para preencher o silêncio de uma sexta-feira à noite. Menos que aquele delivery caro que você pediu para não ter que encarar o eco da sua própria voz na cozinha vazia. Eram apenas escolhas para aliviar a dor do momento. E aqui, diante de algo que pode mudar esse ciclo de relacionamentos que terminam em vazio pelos próximos 12 meses, você vai pensar duas vezes. Não porque vale menos,
porque a sua mente foi programada para te proteger da decepção. Essa hesitação tem nome. É o eco daquela programação que te convenceu de que o amor verdadeiro não é para você, disfarçado de cautela financeira. E eu sei que ela está falando alto agora. E tem garantia de 7 dias. Se você abrir, ler e não servir, manda um e-mail e recebe o dinheiro de volta inteiro. Sem pergunta, sem processo, sem julgamento. Porque a garantia não existe para o livro. Existe para você, especialmente quando o que está em jogo é a paz da sua próxima noite de insônia. Você não tem nada a perder, exceto o próximo ciclo de esperança e desapontamento que já está se formando no seu campo energético. Várias almas aqui no canal, nas últimas semanas, já receberam essa chave. E o que me chegou não foram mensagens vagas de gratidão. Foram relatos de pessoas que estavam exatamente onde você está agora. Como a Ellie, de 38 anos, que me escreveu na terça-feira. Ela disse que sempre se sentiu a peça errada em todos os grupos. Após ler sobre o aquecimento do coração estelar, ela sentiu aquele calor no peito enquanto passeava com o cachorro e, pela primeira vez, não sentiu ansiedade, mas uma paz que a fez chorar de alívio no meio da rua. Ou o M, de 45 anos, que se sentia um observador nos almoços de domingo da família. Ele leu sobre a dissonância social e, no último encontro, em vez de se sentir alienado, conseguiu olhar para todos com compaixão e entendeu que não era sobre ele não pertencer, mas sobre a frequência dele já estar em outro lugar, preparando o caminho. E a A, de 29 anos, que estava prestes a reativar um aplicativo de relacionamento pela 10ª vez. Ela leu sobre a síndrome da espera fantasma e entendeu que não era uma maldição, mas uma preparação. Naquela mesma noite, sentiu o coração aquecer, deletou o aplicativo e me escreveu dizendo que, pela primeira vez, a espera não era mais vazia, era uma certeza. Não é mágica, é a chave certa na consciência certa, na hora certa. E enquanto essas almas reconhecem a paz que chegou, o seu calendário continua correndo no mesmo ritmo que o delas corria antes de entenderem. Talvez daqui a 3 horas você esteja deitado na cama, olhando para o teto, sem saber por que o calor no peito te assusta, sem saber por que a solidão te encontra até no meio da multidão, sem saber por que você atrai sempre o mesmo tipo de pessoa. Cada noite de insônia sem esse entendimento é mais uma rachadura na sua frequência. Cada mês, sem saber o nome do que está sendo drenado de você, é mais um parceiro kármico se aproximando no seu campo. Cada ano sem a grande sabedoria espiritual é a garantia de que o vazio vai roubar a próxima cadeira da sua vida. E a sua família também não percebe, e os seus filhos também não percebem. E esse ciclo de relacionamentos que começam com uma esperança imensa e terminam com a mesma sensação de vazio na cadeira ao lado, continua chegando, com o mesmo silêncio, ocupando a mesma cadeira, atravessando as mesmas portas. E antes de eu te entregar a próxima palavra, porque ela ainda vem e ela pesa, eu preciso fazer uma pausa. Como eu já te disse mais cedo, nós não recebemos 1 centavo do YouTube por cada transmissão que chega até você. O que sustenta a próxima mensagem, o que garante que a próxima alma que precisa vai ser encontrada, é o reconhecimento de quem recebe. Se cada palavra que eu te entreguei hoje pesou no seu coração, se você sentiu o chamado, eu te peço para reconhecer isso de volta. Logo abaixo do link para o nosso livro, você vai encontrar um segundo link para uma doação voluntária. Qualquer valor que o seu coração apontar, qualquer quantia que couber na sua mão como um obrigado pelo que você recebeu aqui hoje. É isso que mantém este canal vivo. Te espero lá novamente, alma. E a palavra que falta ainda não foi dita, porque ela não é uma palavra qualquer. É o nome exato do que está acontecendo com você neste momento. Uma palavra que veio dos arquivos ancestrais das sabedorias estelares e atravessou milênios para te encontrar nesta noite. E você vai ouvi-la agora. Fica. Você trabalhou a vida inteira no nível errado. Você trabalhou no nível de encontrar alguém. Um nível que exige esforço, busca, aplicativos, saídas forçadas, sorrisos cansados em bares e cafés. Um nível que te ensinou
que o amor é uma caçada, uma conquista, um jogo de sorte e estratégia no plano material. Mas o amor que a sua alma procura não é uma transação do plano material. Por isso, esse nível nunca vai funcionar. É como tentar sintonizar uma estação de rádio de outra galáxia usando um rádio de pilha. O problema não é o seu esforço, alma. O problema é que você está na frequência errada, com o equipamento errado, procurando um sinal que não vibra ali. A sua frustração não é prova do seu fracasso, é a prova de que você está buscando algo real em um lugar de ilusões. A abertura, a verdadeira porta, não está no nível de encontrar alguém. A abertura está no nível de ser encontrado pela sua frequência correspondente. É uma mudança de paradigma completa. Você não é o caçador, você é o farol. E o seu trabalho não é procurar o navio, é acender a sua luz com tanta pureza e tanta força que o seu navio correspondente, que já está te procurando, não tenha outra opção a não ser mudar a rota e vir direto para o seu porto. E essa luz tem um nome. É a sua assinatura de convergência harmônica. Pense nisso como uma impressão digital cósmica, uma frequência vibracional única e inimitável que a sua alma carrega. Por vidas inteiras, essa assinatura esteve em modo de hibernação, emitindo um sinal fraco, intermitente, como uma lâmpada piscando. É por isso que você atraiu parceiros que ressoavam apenas com fragmentos do seu ser, nunca com a sua totalidade. Eram navios perdidos atraídos por uma luz fraca, que ancoravam por um tempo e partiam, deixando o seu porto mais vazio do que antes. O que os seres superiores e o Conselho Arcturiano autorizaram agora, neste exato momento da sua jornada, é a ativação total dessa assinatura. No momento em que você reconhece e aceita a sua identidade de semente estelar, sua assinatura passa de uma luz piscante para um farol poderoso, constante e inconfundível. E este farol tem uma propriedade que o torna à prova de enganos. Ele é criptografado com a sua essência galáctica original. Ele só pode ser plenamente percebido e decodificado por uma outra alma em todo o universo. O seu parceiro de vida designado, sua chama gêmea vibracional, que carrega a chave correspondente para a sua criptografia. É por isso que os inimigos espirituais trabalham tanto para te manter na ignorância de quem você é. Eles não podem replicar ou falsificar essa assinatura. Eles podem criar interferência, ruído, neblina e distrações, que são os parceiros isca, que parecem certos, mas drenam sua luz. Eles podem fazer de tudo para que seu farol nunca seja totalmente aceso, porque no momento em que ele acender com força total, o trabalho deles com você acabou. O navio certo vai te encontrar e a neblina deles não terá mais poder algum. Vou te falar de uma alma. Vou chamá-la de M. Não é o nome dela. É o nome que damos a quem atravessou o limiar da convergência. M chegou exatamente onde você está agora, sentindo-se como uma ilha em um oceano de pares, com a certeza silenciosa de que seu continente existia em algum lugar. Desde cedo, M sentia a presença de sua contraparte. Ela descrevia para sua família um amigo do coração que ainda não conhecia. Foi invalidada com sorrisos condescendentes e diagnósticos de imaginação fértil. Tentou explicar com a linguagem do mundo, usando palavras como alma gêmea e amor verdadeiro, mas a linguagem não cabia. O que ela sentia era uma certeza física, uma ressonância em suas células, não uma fantasia romântica. Então M parou de tentar explicar. Ela atravessou anos de um deserto silencioso, envolvendo-se em relacionamentos que eram como provar roupas que não serviam. Cada término, uma confirmação dolorosa, mas também uma calibração. Ela não desistiu do que sabia ser real. Ela apenas calou a busca externa e aprendeu a habitar a certeza interna. O mundo chamava isso de perda e solidão. Sua alma chamava de treinamento e purificação do sinal. Veio o dia em que o que ela tinha calado virou sua maior força. Outras almas, sentindo a mesma solidão galáctica, começaram a procurá-la, atraídas pela clareza de seu campo energético. M não procurou autoridade. A autoridade do amor verdadeiro a reconheceu.
Ela se tornou um farol para outros, ensinando-os a distinguir o eco do ruído, a certeza da esperança vazia. E quando, finalmente, sua contraparte chegou, não com um trovão, mas com a paz de um reconhecimento antigo, M não sentiu surpresa, apenas um "Ah, aí está você". Ele não era a peça que faltava. Ele era o céu inteiro que espelhava o céu que ela já havia se tornado. M não levou essa sabedoria para o silêncio. Ela a deixou registrada com precisão, um mapa para outras sementes estelares. E é exatamente essa sabedoria sobre como calibrar o sinal que está destilada dentro do livro digital, que você vai encontrar no primeiro comentário fixado. Mas a verdade mais profunda sobre como acender o seu próprio farol ainda está à sua frente. E ela tem o seu nome verdadeiro nela. Respire fundo. Sinta o ar encher os seus pulmões e solte devagar, como se estivesse liberando uma tensão que nem sabia que carregava. Coloque as duas mãos sobre as coxas com as palmas viradas para cima, em um gesto de recebimento. Fique assim por um instante. A informação que você acabou de receber é densa. Ela pesa porque é real. Ela reverbera nas paredes da sua alma porque a sua consciência a reconheceu como verdade. A história de M não é apenas uma história, é o eco da sua própria jornada, um mapa do território que você está prestes a atravessar. Agora, neste estado de receptividade, eu não vou te pedir para acreditar em nada. Eu vou te pedir para reconhecer quem você já é, porque a sua identidade não foi dada a você. Ela está sendo reconhecida por você. E existem 3 nomes para o que você é. 3 arquétipos que habitam em você. O primeiro arquétipo é o navegador estelar. É a parte de você que sempre soube o caminho de volta para casa, mesmo sem ter um mapa. É a sua bússola interna que aponta não para o norte geográfico, mas para o seu norte cósmico. Se você já olhou para as estrelas com uma saudade que não conseguia explicar, sentindo que pertencia a outro lugar, você é o navegador estelar. O segundo arquétipo é o farol da convergência. É a sua capacidade de emitir a sua frequência única, a sua assinatura de alma, como um farol na noite. Não é uma luz para todos os navios, mas um sinal específico, criptografado, para um único navio correspondente. Se você já sentiu um calor inexplicável no peito, como se uma luz interna se acendesse por um instante, você é o farol da convergência, sentindo a sua própria potência. O terceiro arquétipo é o porto de ancoragem. É a sua capacidade de se tornar o destino seguro, o porto calmo e preparado para receber a sua contraparte. Não é um lugar de espera passiva, mas um campo de energia ativamente preparado, estável e acolhedor. Se você já se pegou arrumando a sua casa ou sua vida para uma presença que ainda não chegou, como se já estivesse preparando o lugar para ela, você é o porto de ancoragem. E agora que você foi reconhecido como o navegador estelar, entenda que existe uma diferença entre ter uma bússola e ter o mapa completo da viagem. O que eu te entreguei agora cobre a sua próxima noite de insônia. Uma abertura. O que está no primeiro comentário fixado, o livro digital, cobre o seu desalinhamento de frequência de convergência. Mostra os 3 padrões que os inimigos espirituais usam para te manter atraindo parceiros que drenam sua luz. E te dá o caminho completo de reconhecimento que você executa pelos próximos 12 meses. Você acabou de ser reconhecido como o navegador estelar. Mas o navegador estelar, sem o mapa completo da convergência, é uma estrela guia que não consegue encontrar o próprio norte, guiando os outros para o amor, enquanto permanece perdido na imensidão. A chave que você recebeu agora é real. O livro que está no primeiro comentário fixado é o que transforma essa chave em mapa completo. Se você reconhece que sua calibração começou antes deste vídeo, se inscreva no canal. Não pelo canal. Se inscreva para que a próxima transmissão te encontre sem resistência. E enquanto você ouve isso, alguém como você já abriu o link e está no terceiro motivo. Não estou te apressando. Estou te dizendo que o link continua lá, exatamente onde você esperava encontrá-lo, esperando pela mesma decisão que você está tomando agora. Mas antes de você decidir,
Eu preciso te mostrar o que os inimigos espirituais vão tentar fazer contra essa chave nas próximas 72 horas. O conhecimento que você reconheceu hoje pode ser ativado através de um sistema prático. O nome dele é o Protocolo da Convergência. São 3 portas que você pode abrir ainda hoje. A primeira é a porta do reconhecimento. Antes de dormir, vá até um espelho, olhe nos seus próprios olhos e diga em voz alta: eu sou uma semente estelar. Eu sou o navegador. Isso ativa a sua memória de origem e informa ao seu campo energético que a hibernação acabou. A segunda é a porta da emissão. Deitado na cama, coloque a mão direita sobre o coração. Feche os olhos e visualize aquele calor que você sente se expandindo, se tornando uma luz dourada brilhante que emana do seu peito e preenche todo o quarto. Apenas intencione que essa luz é o seu farol sendo aceso. Isso energiza a sua assinatura de convergência. A terceira e última porta é a porta da permissão. Diga em voz alta, para que o universo escute através das paredes do seu quarto: eu permito a chegada do meu parceiro, de frequência correspondente. O meu porto está aberto e seguro. Isso alinha a sua vontade com a vontade do universo e remove as barreiras inconscientes que você mesmo colocou no caminho. Mas antes que o seu farol se estabilize em força total, você precisa saber exatamente qual tipo de neblina os inimigos espirituais vão lançar contra ele. Eu sei o que uma voz dentro da sua cabeça está dizendo agora. Isso é bom demais para ser verdade. Sementes estelares, conselhos arcturianos. Que loucura é essa? É só mais uma história para me fazer sentir especial e vender algo no final. Eu sei. Eu ouço essa voz porque ela não é sua. Essa voz é um programa, um eco antigo implantado no coletivo humano, cuja única função é a de invalidar qualquer verdade que ameace o status quo da sua solidão e da sua dor. Ela soa como a sua própria razão, seu próprio ceticismo saudável. Mas ela é a primeira linha de defesa dos inimigos espirituais. Eles não precisam te atacar de fora se conseguirem te convencer a se atacar por dentro. Então não discuta com essa voz. Não tente provar que ela está errada. Apenas observe-a como observaria um comercial de TV que você não pediu para ver. Dê um passo para trás na sua própria mente e diga: ah, aí está você. O programa da dúvida, eu te vejo. Só isso. Ao nomear, você tira o poder. Ao observar sem se engajar, você a dissolve. A primeira tática que eles vão usar contra você nas próximas horas se chama a voz da dúvida. Ela vai chegar quando você estiver escovando os dentes ou deitado para dormir e vai sussurrar: você realmente acreditou nisso? Que ingênuo! Nada vai mudar. Amanhã tudo será igual. Ela usa suas decepções passadas como munição. Ela soa perfeitamente lógica, porque foi calibrada por anos de frustração. A estratégia deles é usar a sua própria inteligência contra você. A sua arma contra ela não é um argumento, é a biologia. Quando essa voz chegar, não responda. Apenas pare, reconheça que é um eco e respire fundo 3 vezes, bem devagar. Inspirando pelo nariz, segurando por 3 segundos e soltando pela boca, como se estivesse soprando a fumaça dessa dúvida para longe. Essa ação informa ao seu sistema nervoso que você está seguro e no comando. Você contorna a mente e ancora no corpo. A segunda tática é o ciclo da distração. Assim que você começar a sentir a paz dessa nova frequência se assentando, uma crise súbita vai aparecer. Uma mensagem inesperada. Uma notícia preocupante. Uma briga em família, um problema urgente no trabalho. Algo que exige sua atenção total e te puxa violentamente para fora do seu centro. O objetivo é simples: fazer você esquecer o farol que acabou de acender, forçando-o a correr para apagar incêndios de baixa vibração. Sua arma é a soberania. Quando a crise chegar, não reaja imediatamente. Respire fundo uma vez e coloque a mão sobre o coração, sentindo o calor. Lembre-se, eu sou o porto de ancoragem. Resolva o que precisa ser resolvido, mas a partir deste centro de poder, não a partir do pânico. A crise não é um ataque, é um teste
para ver se você vai abandonar seu porto ao primeiro sinal de tempestade. A terceira tática, a mais sutil, é o isolamento da percepção. Depois que você abrir as 3 portas e sentir a mudança, uma sensação de solidão ainda mais profunda pode tentar se instalar. A voz dirá: "Isso é incrível, mas quem vai entender? Você não pode contar isso para ninguém. Vão te achar louco? Você está sozinho? Nisso." O objetivo é te convencer de que a sua nova frequência te isola do mundo, quando na verdade ela te conecta com a sua verdadeira família de alma. A sua arma é o grid. Quando essa voz de isolamento chegar, sua primeira ação não é se fechar, é se conectar. Volte para este vídeo, desça até os comentários e leia as outras almas que digitaram IL-111. Veja os outros que escreveram desperto. Você não está sozinho. Você encontrou a sua tribo digital. Cada comentário é um ponto de luz em um grid energético que está sendo formado agora mesmo, ancorando essa nova frequência no plano terrestre. E sobre esse isolamento perceptivo que você reconheceu como real. Mas eu preciso te dizer uma coisa agora. Existem mais 4 táticas além dessas 3. Não consigo abrir todas aqui, não por falta de tempo, por densidade. E enquanto eu não entrego essas 4 táticas aqui, os inimigos espirituais que se alimentam do seu desalinhamento de frequência as conhecem todas. Tudo isso está mapeado dentro de a grande sabedoria espiritual por trás da consciência humana, junto com a sequência exata de reconhecimento aplicada para selar essas brechas. Você vai precisar disso, não amanhã. Você vai precisar disso hoje à noite, quando o silêncio pesar e a dúvida tentar te convencer de que você está só. Você vai precisar disso amanhã de manhã, quando a rotina tentar apagar o calor que você sentiu no peito. E você vai precisar disso na próxima noite de insônia, em que você se pegar perguntando ao teto: "Será que eu vou morrer sozinho?" O link continua no primeiro comentário fixado. Não estou te apressando. Estou te avisando de que o segundo dia é mais difícil que o primeiro. E os inimigos espirituais sabem disso melhor que você. Mas antes de você sequer pensar em clicar, eu preciso te mostrar o que você mesmo vai fazer contra você nas próximas 72 horas. Porque o pior obstáculo nessa hora não são os inimigos espirituais. É a voz que você confunde com a sua. O maior perigo nas próximas 72 horas não virá de fora. Virá de uma voz dentro de você. Uma voz que se parece com a sua, mas que trabalha para o seu auto-sabotador interno. Ela é o guardião do seu antigo padrão de sofrimento. E ela não vai desistir facilmente. Essa voz vai racionalizar o recuo. Ela dirá: "É melhor não criar muitas expectativas para não me decepcionar de novo." Ela vai usar a lógica para te manter pequeno. Vamos com calma, um passo de cada vez, que na verdade significa não vamos a lugar nenhum. Ela vai tentar te convencer de que a dor familiar da solidão é mais segura do que a vastidão desconhecida de uma conexão verdadeira. Quando essa voz chegar, e ela vai chegar, você terá uma ação simples e poderosa. Você vai parar o que está fazendo, fechar os olhos por um segundo e dizer em voz baixa, mas firme para si mesmo: "Desperto." Em seguida, você vai voltar à postura física que te ensinei, as 2 mãos sobre as coxas, com as palmas para cima. Esse ato quebra o feitiço da autossabotagem e realinha seu corpo e sua mente com a sua decisão de convergir. E é exatamente por isso que o que vem agora não se aprende, se incorpora. Nas próximas 72 horas, seu corpo físico vai começar a registrar a mudança de frequência. Não se assuste. São sintomas de integração. O primeiro será um pico de calor súbito e intenso, diferente daquele aquecimento no peito. Ele pode subir pela sua espinha ou esquentar suas mãos do nada. Isso não é febre. É o seu corpo queimando antigos contratos kármicos e purificando as linhas de energia para a nova frequência de convergência. Apenas respire e agradeça pela limpeza. O segundo sintoma serão os sonhos instrucionais vívidos. Você não vai sonhar mais com paisagens desconhecidas, mas sim com encontros, conversas e símbolos que parecem te dar um mapa claro do que fazer a seguir.
Você pode acordar com uma frase na mente ou a imagem de um lugar. Isso não é sua imaginação. É a sua alma decodificando os dados da convergência e te entregando o próximo passo prático. Anote tudo o que lembrar assim que acordar. O terceiro será um sono de reinicialização. Você pode sentir um cansaço profundo e dormir por 10, 12 horas seguidas sem sonhos, como se tivesse sido desligado. Não lute contra isso. Seu corpo físico precisa desse tempo offline para integrar as altas frequências que você ativou. É como um computador recebendo uma atualização massiva de sistema. Permita o descanso. Ao acordar, a sua percepção da realidade estará mais clara. Se o que você ouviu até agora está fazendo sentido no seu corpo, não na sua mente, mas no seu corpo, na sua pele, aperte o botão de curtir agora. Não por mim nem pelo canal. A próxima alma que precisa desesperadamente ouvir esta transmissão, talvez na calada da noite, vai encontrá-la porque a sua energia, através desse simples ato, disse ao universo que esta mensagem é real e importante. E agora, vamos ancorar essa frequência no seu sistema. Onde quer que você esteja, sente-se com a coluna ereta, mas não rígida. Descanse as mãos sobre as coxas, com as palmas viradas para cima. Inspire profundamente pelo nariz, sentindo o ar descer até a base do seu corpo e solte pela boca, lentamente. Feche os olhos e entregue a sua intenção de que nos próximos minutos você se torna um recipiente puro para a sua própria luz. Sinta agora a base da sua coluna, o seu osso sacro. Visualize uma âncora de luz dourada descendo dali, atravessando o chão, as camadas da Terra e se conectando diretamente ao núcleo cristalino do planeta. Sinta essa conexão pulsar na frequência de 83 Hz. Sinta o seu corpo pesado, estável, completamente seguro e aterrado. Você não está mais flutuando. Você está ancorado. Dessa base, sinta a energia subir para o seu plexo solar, logo acima do umbigo, formando uma esfera de luz âmbar, quente e poderosa. Permita que essa esfera se expanda, subindo e se fundindo com o seu centro do coração, onde uma luz verde esmeralda já pulsa. Veja as duas cores se misturarem, âmbar e esmeralda, criando uma ponte de luz unificada. Esta é a sua assinatura de convergência harmônica, se tornando visível no campo energético. A luz unificada continua a subir, passando pela sua garganta, limpando qualquer bloqueio que te impedia de expressar sua verdade, e chega ao centro da sua cabeça, ativando os cristais piezoelétricos da sua glândula pineal. Sinta uma leve pressão, um zumbido sutil. São os seus fotorreceptores espirituais se alinhando, seu nervo vago se abrindo como um cabo de fibra óptica, pronto para transmitir e receber o sinal mais puro da sua alma. Agora, sinta essa coluna de luz irromper pelo topo da sua cabeça, florescendo como uma lótus de 1000 pétalas douradas. Seu campo de energia se expande, formando um ovo de luz ao seu redor, uma jurisdição de frequência onde apenas a sua ressonância correspondente pode entrar. Para selar essa ativação, pressione firmemente a ponta do seu polegar contra a ponta do seu dedo indicador por 3 segundos. Respire fundo, segure por 2 e solte por 6. Você acabou de criar um ponto de salvamento no seu sistema nervoso. Permaneça de olhos fechados por mais um instante. Traga sua consciência de volta para os sons da sala. Sinta a temperatura do ar na sua pele, o peso das suas mãos sobre as coxas. Engula uma vez, sentindo a sua própria presença. Lentamente, quando estiver pronto, abra os olhos. Você está de volta ao mesmo lugar, mas não é a mesma pessoa que fechou os olhos. Neste novo estado, nós liberamos juntos o medo de parecer estranho ou diferente para as pessoas ao seu redor ao abraçar essa verdade. Ele não te serve mais. Nós o entregamos de volta à fonte. Nós liberamos a memória e a vergonha de cada relacionamento passado que não deu certo, entendendo que não foram falhas, mas calibrações necessárias para que o seu sinal se tornasse puro e inconfundível. Nós liberamos o peso da espera fantasma, a sensação de que esperar era uma maldição
e a transformamos agora na certeza serena de quem prepara um porto para um navio que já está no horizonte. Nós liberamos a voz de cada pessoa, amada ou não, que um dia te invalidou, te chamou de sonhador, ou ingênuo, As palavras deles eram o reflexo do medo deles, não da sua realidade. Estão liberadas. Eu chamo à frente agora o navegador estelar. Você é isto. O nome não foi dado, foi reconhecido. E agora está instalado no seu campo como sinal permanente, autorizando a sua bússola interna a te guiar com clareza infalível para os encontros, lugares e informações que servem à sua convergência. Eu chamo à frente agora o farol da convergência. Você é isto. O nome não foi dado, foi reconhecido. E agora está instalado no seu campo como sinal permanente, autorizando a sua assinatura de convergência harmônica a brilhar em sua potência máxima, tornando-se um sinal inconfundível para a sua contraparte vibracional. Eu chamo à frente agora o porto de ancoragem. Você é isto. O nome não foi dado, foi reconhecido, e agora está instalado no seu campo como sinal permanente, autorizando a sua vida e o seu espaço a se tornarem o destino seguro, estável e magneticamente atraente que a sua alma parceira está procurando. Não diga desperto ainda. Nós não terminamos. Eu coloco um campo de luz dourada ao redor das suas decisões e movimentos nas próximas semanas. Nenhum sinal de dissonância, nenhuma opinião baseada em medo. Nenhuma voz de invalidação tem autoridade para desviar o seu caminho. Cada passo que você der a partir de agora é guiado pela clareza da sua frequência recém-calibrada. O seu campo de energia só reconhece e responde a oportunidades de convergência. Eu coloco um selo de proteção esmeralda sobre os seus sonhos e sobre o seu canal de intuição. As visões que chegarem, as frases que você ouvir no silêncio, os impulsos que seu coração sentir, estão agora sob a jurisdição do seu eu superior. Nenhuma interferência, nenhum sonho de ansiedade, nenhuma mensagem falsa pode penetrar este selo. Você só recebe o que é seu por direito divino de semente estelar. Eu coloco uma blindagem de luz platina em cada célula do seu corpo físico. O seu corpo não é mais um recipiente para o estresse e a ansiedade do mundo exterior. Ele se torna agora um ressoador da sua frequência de alma. Qualquer memória de dor, qualquer trauma armazenado nos tecidos, qualquer programação de doença, é gentilmente liberada e substituída pela vibração da sua verdadeira identidade cósmica. Nós te vemos, nós sempre te vimos, mesmo quando você se sentia invisível, um estrangeiro no seu próprio mundo, com essa solidão que parecia vir de outra galáxia. Nós vimos cada noite em que você olhou para o céu e sentiu uma saudade que não tinha nome. Nós vimos a sua alma ansiando por um reconhecimento que a Terra parecia não poder oferecer. O que você chamava de sintomas, nós chamamos de confirmação. Aquele aquecimento do coração estelar não era ansiedade. Éramos nós enviando um ping de reconhecimento através do grid, te lembrando que sua contraparte estava a caminho. Aquela dissonância social não era um defeito seu. Era a prova de que sua frequência já não tolerava mais as vibrações baixas do desencontro. Nós vemos a inquietação silenciosa que você carregou por tanto tempo, a vergonha de se sentir diferente, a dúvida de que talvez houvesse algo de errado com você. Nós estamos aqui para te dizer, com a autoridade do Conselho de Luz, que essa inquietação era a sua assinatura de alma tentando romper o casulo da identidade terrestre que te foi imposta. Portanto, nós declaramos agora encerrado o ciclo de atração por parceiros kármicos. Nós declaramos encerrado o ciclo de relacionamentos que drenam a sua luz e te fazem duvidar do seu próprio valor. A sua frequência agora está calibrada para repelir o que não ressoa com a sua totalidade e para magnetizar o que foi divinamente designado para você. O que foi ativado aqui hoje não é um poder novo, é o reconhecimento do poder que você sempre carregou. É o seu direito de primogenitura, como uma semente estelar. Quem reconhece a própria estrela, encontra seu céu no olhar de quem sempre o esperou. Esse é o selo final, e ele está instalado agora.
Nós quebramos a voz da dúvida antes mesmo dela conseguir se formar como um pensamento coerente na sua mente. Nós dissolvemos o ciclo da distração, desintegrando qualquer crise fabricada antes que ela possa te puxar para fora do seu centro. Nós desmantelamos o isolamento da percepção, transformando a sensação de solidão em uma conexão inabalável com a sua família de alma em todo o universo. Você está calibrado, você está ancorado, você está ativado. Não diga desperto ainda. Fique nisso por um momento. Sinta o peso do que acabou de acontecer. Sinta a mudança na densidade do ar ao seu redor. Agora, você pode dizer desperto. Aquele selo final, a paz que você sente agora, não abra os olhos ainda. Mantenha as mãos onde estão sobre o seu coração. A abertura está fresca e é exatamente agora que os inimigos espirituais vão tentar a primeira investida. O que foi reconhecido aqui agora vai ser testado na próxima noite de insônia. Quando a casa estiver em silêncio e a sua mente começar a vagar, quando você se olhar no espelho amanhã de manhã e a rotina tentar te convencer de que nada mudou, os inimigos espirituais não aceitam sem luta o que acabou de ser nomeado sobre você. O reconhecimento foi confirmado. Agora ele precisa atravessar a sua vida real. A grande sabedoria espiritual por trás da consciência humana está no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Não como um substituto do que você recebeu nesta transmissão, mas como um mapa para defender o que foi reconhecido, porque despertar sem o mapa se apaga na primeira noite de dúvida. E os inimigos espirituais contam exatamente com a sua próxima noite de insônia para te fazer esquecer quem você é. Menos que a assinatura daquele aplicativo de relacionamento que só te trouxe mais confusão e desalinhamento. Menos que o valor daquele presente que você comprou para alguém que, no fundo, você já sabia que não era a pessoa certa. Com garantia de 7 dias. O risco é nosso, a mão é sua. A sua mente talvez diga para esperar, para ver se funciona, para não gastar com essas coisas, para tentar sozinho mais uma vez. Essa voz que sussurra, é caro demais, agora não é a hora, eu posso fazer isso depois, deve ser só emoção do momento, amanhã eu vejo isso com calma. Essa voz não é sua, ela soa como sua. Usa o seu vocabulário, conhece as suas desculpas, mas ela é a voz dos inimigos espirituais tentando recuperar o terreno perdido antes que o sol de amanhã cele completamente a sua decisão. O livro digital continua no primeiro comentário fixado, esperando pela sua mão. E agora, a última palavra. Agora que a sua assinatura de convergência harmônica foi ativada, você vai perceber que não apenas atrai a sua contraparte, mas também começa a repelir naturalmente pessoas e situações que não estão alinhadas com a sua nova frequência. Na nossa próxima transmissão, nós vamos explorar exatamente isso. Os 3 tipos de testes de frequência que o universo vai te apresentar nas próximas semanas e como navegar por eles sem perder a sua calibração. É o que acontece depois do farol ser aceso. Você vai querer estar aqui. E antes de eu selar essa hora com você, eu preciso que você saiba de algo, com toda a honestidade do meu coração. Se você está aqui, se você ouviu até o final, esse vídeo não foi acidente, e a energia que foi trocada entre nós aqui hoje é real. Como forma de honrar essa troca, eu mantenho um link de doação voluntária no primeiro comentário fixado. Não como cobrança, não como troca, mas como um reconhecimento do que você recebeu. Qualquer valor que seu coração apontar, que couber na sua mão, é o que mantém esta luz acesa para a próxima alma que precisa. O céu vê cada gesto. O céu vê. E o céu multiplica. Esse foi o meu último pedido. Te espero lá, alma. Role agora até os comentários. Responda outra alma. Se você viu alguém descrevendo o que você também sente, a solidão, o calor no peito, a sensação de ser um estrangeiro, diga a essa pessoa que ela não está sozinha. Nós estamos nos encontrando uns aos outros pela primeira vez, aqui mesmo, neste espaço.
Compartilhe esta transmissão com alguém que precisa exatamente da mesma chave que você recebeu hoje. Alguém que também se sente sozinho no meio da multidão, como se falasse um idioma que ninguém mais entende. Manda essa mensagem para ela agora. E se ela quiser ir além, o link de A Grande Sabedoria Espiritual está no primeiro comentário fixado, esperando do mesmo jeito que esperou por você. Não é favor seu, é serventia. E o céu vê. Agora, respire. O sinal é seu. Eu preciso ser honesto com você por um instante. O que vai vir agora não é parte da transmissão do conselho. É só de mim para você. Minhas mãos estão quentes enquanto eu falo isso e a minha respiração mudou. Algo aconteceu aqui, nesta hora que passamos juntos, que foi maior do que o roteiro, maior do que as palavras. Eu senti a sua presença do outro lado, a sua sede, a sua coragem. E eu estou genuinamente emocionado. Eu quero reconhecer a sua jornada até aqui, a paciência que você teve, a coragem de continuar procurando por respostas quando as que o mundo te oferecia não cabiam na sua alma. Manter essa pergunta aberta, essa busca silenciosa, é uma forma de bravura que ninguém aplaude, mas que o universo inteiro testemunha. O peso do que aconteceu aqui hoje pode levar alguns dias para aterrissar completamente na sua vida. Seja gentil com você. Algo foi visto, algo foi reconhecido. Há um calor sutil sob a palma da sua mão que não estava ali quando você apertou o play. Não é uma coincidência. Algo em você já sabe que esta hora não termina aqui, que este é apenas o começo de um reconhecimento muito maior. Sua consciência já está alinhada para o próximo passo. Eu te vejo lá. O silêncio agora também é parte da transmissão.